E pessoal, beleza? Aqui é o Urgel. Vamos falar um pouco hoje sobre energia solar térmica. Será feita uma breve introdução, em seguida os princípios de funcionamento serão explicados, logo após alguns exemplos de utilização serão exibidos e será comentado um pouquinho das perspectivas desta energia para o futuro e qual o seu cenário atual. Para finalizar, será feita a conclusão e as referências bibliográficas serão apresentadas. Antes de iniciarmos a apresentação, vale ressaltar que tanto a energia solar fotovoltaica quanto a energia solar térmica, como os próprios nomes já evidenciam, são fontes de reaproveitamento da luz provida do Sol. Sistemas fotovoltaicos transformam a radiação solar em energia elétrica, enquanto os sistemas térmicos a transformam em calor. Portanto, a energia solar térmica refere-se ao processo de utilização da energia provida do Sol para o aquecimento de outro meio, geralmente líquido, sendo mais comum a água. A figura 2 ilustra um aquecedor solar, nomenclatura na qual estes sistemas são oferecidos no mercado. Falando um pouquinho agora do funcionamento, o aquecedor solar possui basicamente três equipamentos: o coletor solar, representado na imagem pelo número 3, o reservatório, que também é chamado de boiler, representado pelo número 2, e um sistema auxiliar de aquecimento, que não está representado nessa figura. O boiler é alimentado com a água fria vinda diretamente da caixa d'água da residência. A água fria e mais densa circula através dos tubos, que são as serpentinas, dentro dos coletores, e o calor advindo da luz solar é transferido para a água, que retorna ao boiler e destina-se aos pontos de sua utilização. A água, depois de aquecida, torna-se menos densa e empurra a água fria para a serpentina em um processo natural conhecido como termosifão, um processo que está relacionado à convecção dos fluidos. Em sistemas de grande vazão, como piscinas ou em meios industriais, essa circulação pode ser feita de maneira forçada através do bombeamento da água. Como o processo é dependente da luz solar, em dias nebulosos ou durante a noite, o sistema não é capaz de aquecer a água naturalmente. Para isso, os boilers contam com uma resistência elétrica auxiliar de aquecimento para transferir calor à água quando necessário. Alguns sistemas, em menor quantidade, contam com aquecedores a gás ao invés dessa resistência elétrica. Bem, aqui está um exemplo de utilização de um aquecedor solar em uma residência. Nas residências, em geral, utiliza-se principalmente a água para banho, para cozinha e para piscinas. Nas indústrias, este sistema é utilizado principalmente em linhas de produção que necessitam de água quente, como frigoríficos, laticínios, indústrias de couro e etc. Vale ressaltar também que os sistemas industriais possuem um maior número de coletores, reservatórios com capacidade maior, geralmente na casa dos milhares de litros, e sistemas de automação para controle de temperatura, bombeamento automático e etc. Oi galera, meu nome é Luciano. Anteriormente o já falou um pouco sobre sistemas solares térmicos que utilizam coletores de baixa temperatura, porém em alguns casos é necessário que o fluido alcance temperaturas muito elevadas, e para isso são utilizados coletores solares de concentração, que fazem com que o fluido alcance temperaturas de até 2.000 graus Celsius. A figura 7 mostra basicamente como esse tipo de sistema funciona. É utilizada uma superfície refletora, em que através da reflexão irá concentrar a radiação solar direta aqui no receptor, e consequentemente irá aquecer o fluido. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns sistemas solares que utilizam coletores de alta temperatura. O primeiro deles é o sistema que utiliza concentradores lineares, o tipo Fresnel. Nesse tipo de sistema, os refletores, que geralmente são grandes espelhos, irão refletir a radiação para o receptor, onde se passa o fluido a ser aquecido. Esses espelhos possuem inclinações distintas, como é possível ver aqui na figura 9. A inclinação nas extremidades são diferentes das inclinações mais para o meio, justamente para que o sistema se torne mais eficiente.
Existe também o sistema receptor central, em que o heliostato ele irá refletir a radiação para o topo de uma torre. Esses heliostatos eles são grandes espelhos, e aqui na parte de cima da torre é localizado o receptor que irá aquecer o fluido. A figura 11 tem uma representação real desse tipo de sistema. Existe também o disco parabólico, que possui o receptor logo acima aqui do disco e receberá radiação através da reflexão, assim como nos outros exemplos. A figura 13 é um exemplo de um disco parabólico. E por fim, temos o sistema que utiliza coletor cilíndrico parabólico, também calha parabólica. A calha parabólica ela é responsável por refletir a radiação para o receptor, onde passa o fluido a ser aquecido. É importante ressaltar que nesses sistemas ditos anteriormente, o vapor que é gerado por eles é utilizado para girar turbinas e, consequentemente, gerar energia elétrica. Fala pessoal, meu nome é Igor e darei continuidade à apresentação do seminário sobre energia solar térmica. Bom, falando um pouquinho sobre perspectivas futuras, o cenário futuro, como foi dito pelos meus colegas anteriormente, esses sistemas são muito utilizados tanto no setor industrial como no setor residencial. Esses sistemas têm a capacidade de reduzir em até 80% o consumo de energia elétrica relativo ao aquecimento de água, tanto para fins industriais como residenciais. Vale salientar que, relativamente, o seu custo de implementação é baixo, comparado a outras fontes alternativas de energia. Bom, o cenário de energia solar é muito promissor graças à incidência solar no Brasil, que ela está acima da média mundial. Bom, isso é importante tanto para a questão de energia solar térmica, que é tratada neste seminário, como também para a energia solar fotovoltaica. Temos um grande potencial para ainda explorar. O Brasil tem, em toda a sua extensão, uma excelente incidência solar. A região Nordeste é a mais privilegiada nesse sentido, devido às características climáticas e à proximidade com a linha do Equador. Nessa região, a radiação média é de 5.900 Wh metro quadrado. E durante um ano, há pouca divergência dessa média. O restante do país varia entre 1.500 e 2.400, que é uma média ainda alta e bem superior à de países europeus. Temos no Brasil como o estado com menor incidência de raios solares o Paraná, com uma média de 1.500 kWh metro quadrado ao ano. Com todo esse potencial, a gente vê que ainda é uma fonte que ainda pode ser muito explorada, que ainda tem muito a ser explorada, como alternativas de novas fontes de energia. Bom, concluindo o nosso seminário, a gente percebeu que, devido à grande incidência solar, temos grande potencial de exploração dessa fonte de energia. E isso atrelado a fatores como o baixo custo de implementação, a facilidade de implementação, e financeiramente a gente pode visar a redução no consumo de energia elétrica. Bom, temos agora as nossas referências bibliográficas que utilizamos para desenvolver esse trabalho.